Fala galera, tá começando mais um FSCast, podcast oficial aqui do Fora de Série. Tô aqui de novo com meu querido amigo André. É sempre um prazer. Rafael Capelli. Prazerzaço. A voz de veludo do Brasil. Veluda. E hoje a gente tá aqui pra falar de um tema massa demais, que é mercado financeiro, investimentos. A gente quer responder a pergunta: estamos finalmente chegando no fim da era da poupança tradicional? E para isso a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a Mônica Saccarelli. É uma fora de série lá dos primórdios. Inclusive tem até uma informação que eu nunca falei e não sei nem se você sabe. Bomba. Não, é bomba boa, bomba boa. A primeira gravação de um episódio de Fora de Série foi com você. Olha. É sério? Foi. Eu não sabia. Foi com você. A publicação foi do Pedro Janot, o primeiro episódio, mas a gravação foi o seu. Foi o primeiro episódio, foi a minha estreia como entrevistador. Eu lembrei essa semana, que eu tava até pesquisando e olhando. É só você pra me fazer ir no concorrente, né? É verdade, isso é maravilhoso. A gente era concorrente na época e eu fui até lá pra gravar. Mas então é isso. Mônica, obrigado, bem-vinda aqui ao podcast. Obrigado, gente. Boa. Legal ver toda essa trajetória aí. Boa, bom demais. Pra começar, acho que até a gente tá falando de história, né? Acho que é até legal você nos atualizar, né? Quando a gente falou naquela época, fazem 6 anos quase, né? Na época você tava você falou de concorrente porque você tava na Rico e eu tava na XP, né? E isso foi demais, né? E na época a Rico não era uma empresa do grupo XP, era super independente, era um super case, até tava... por isso que a gente até construiu essa relação. E a ideia é até contar um pouquinho, depois da Rico ali, o que aconteceu. Eu sei que você foi pro Vale, você entrou no universo de startup, empreendedorismo, até chegar hoje no Grão, na Grão, né? Na Grão, né? Na Grão. Então conta um pouquinho pra gente, assim, o que rolou nesses 5, 6 anos. Desde lá da Rico, né? Eu fui uma das fundadoras da Rico. Sempre acreditei muito nessa coisa do varejo, né? Do digital. Como a gente populariza, né, o investimento. E usando a tecnologia. Então, lá atrás, a gente sempre teve essa cabeça. Acho que foi um dos destaques aí da Rico também. Quando a gente saiu, eu me desliguei da Rico, quando a gente teve a venda para XP, aí eu fui para o Vale, foi entender um pouco do que estava acontecendo. Mesmo lá na Rico, antes até da venda, eu já estava me aproximando desse mundo de startup. Acho que já ia nos eventos, ia lá na SXL, no South by Southwest lá de Austin, que é demais. Porque é uma vanguarda de então, assim, tem muita... Eu já tava nessa... eu quero ver coisas diferentes. Já tava com essa cabeça também lá dentro da Rico de conectar as fintechs na corretora. Então, eu comecei a me aproximar. Fui pro Cubo, falei com o Pripas e fiquei lá. Eu ficava toda sexta-feira lá durante um tempo, mesmo estando numa instituição financeira. E aí, quando a gente vendeu, eu fui morar fora. E aí, contando um pouco pessoal e profissional, eu passei por um momento difícil na minha vida pessoal e aí eu resolvi voltar pro Brasil, porque a minha cabeça antes era, não, vou morar fora, mas aí nesse mesmo tempo minha mãe faleceu, eu falei, não, vou voltar pro Brasil, vou ficar próximo, porque todo mundo olha sempre o profissional, mas às vezes acontece coisas na sua vida que você muda tudo e que não estava nada planejado, né? A ideia era morar lá mesmo. Eu queria... até que você... eu queria ter uma experiência de ficar lá fora, de trabalhar, enfim. Aí aconteceu, eu falei, não, quero ficar próximo da minha família. E aí resolvi voltar pro Brasil e uma pessoa que eu sempre falo, sou inquieta. Eu falei, não, quero insistir, acredito ainda que tem essa opção de popularizar o mercado de investimento no Brasil. Não tinha acabado, acho que esse meu propósito, meu objetivo. E dali a gente foi, quando eu estava morando lá no Vale, eu estudei muito essas fintechs de microinvestimento. E o que eles estão fazendo lá, dá para fazer em qualquer lugar, né? E aí eu vi muitas oportunidades no Brasil. A gente estava num momento de mudança. Se eu olhar 2 anos atrás, 2 anos e pouco, desde que eu me desliguei da Rico, 2017, no meio de 2017 até agora, mudou muito o mercado financeiro, mudou muito essa parte de tecnologia e muito rápido, né? Então acho que há 5 anos ou 10 anos lá, que eu via para trás é totalmente diferente esses dois anos. Então eu falei, tem muita oportunidade no Brasil. Acho que o Brasil a gente tem muito problema, o que é, né? Então, acho que a gente que gosta de empreender tem muita oportunidade. Muita coisa pra resolver. Muita coisa pra resolver. Então, parece impossível às vezes, né? Mas acho que esse é o desafio. E aí eu resolvi. Se fosse fácil, qualquer um faria, né? Eu sempre falo isso também, eu gosto dessa frase. Aí eu falei, se fosse fácil, a gente não precisaria estar aqui, né? Eu sempre falo isso.
E aí eu decidi voltar e montar a Grão. Então a Grão, ela é uma poupança digital, só que melhor que uma poupança. Então a gente quer ajudar os brasileiros a ter uma reserva que pode ser de emergência ou para um objetivo, né? Então, eu quero viajar para visitar a minha família no final do ano. Começa a guardar de pouco em pouco, né? Então a gente está trabalhando, aí envolve tanto a educação financeira e usando a tecnologia também, a parte de user experience para facilitar isso. Quando a gente fala, né, com as pessoas, você fala investimento, né, principalmente com o público que a gente quer varejo, então a gente está falando de uma classe que não é a classe que está no mercado de ações. Eles falam, eu não tenho dinheiro e eu não sei. Então quando eu falo não tenho dinheiro, a gente entrou com uma funcionalidade, olha, você tem R$1 hoje? Você tem R$1 na carteira? Você tem R$1 no seu conta do banco? Começa com R$1. O importante é você começar e criar o hábito de guardar. Eu não sei, a gente tem um tipo de investimento só. Então, ele não tem que escolher. Então, isso faz com que ele, eu começo a aprender, crie esse hábito de guardar dinheiro e aí ele se torna um investidor. Coisas que lá atrás ele pensava. E aí, a gente lançou em janeiro do ano passado, de 2019. Hoje a gente está com 10 mil clientes que estão guardando e a gente vê casos e casos, né? Assim, de cliente que... Tem cliente que guarda R$1 por dia. Ele tem 26 anos, ele colocou na cabeça dele... Seguiu a instrução. Exatamente, R$1 por dia. Teve feedback de cliente também, que foi de pouquinho em pouquinho, conseguiu juntar. Então, assim, isso eu acho que é o mais legal, que você tá realmente fazendo essa mudança de comportamento. Né? A gente tava outro dia, um menino que faz alguns serviços pra gente, ele veio do Grajaú. Ele mora no Grajaú, né? Então ele fala, sou da quebrada, né? Não sei. E ele tava comentando com a gente, até veio pedir umas orientações pro Alisson com relação ao investimento. Ele falou, cara, porque a preocupação dos meus amigos, da minha classe, da pessoa que eu conheço, é que o medo de não ter a disponibilidade do dinheiro, né? Você fala assim, vou investir, beleza, mas se eu precisar desse dinheiro amanhã, como é que funciona? Como é que vocês instruem essa classe aí? O imprevisto é o dia a dia deles. Então, o imprevisto familiar, né? Então, faz parte do dia a dia. Ele pediu dinheiro, no outro dia já tá na conta bancária dele. Legal. Então, isso faz parte do dia. Então, a gente não pode segurar o dinheiro dele, porque aí ele não vai conseguir. Mas é legal você comentar isso, né? Porque mostra uma evolução clara do mercado em termos de investimento, né? Apesar de poupança ainda ser a segurança, né? Mas eu acho que tem um trabalho muito grande, não só das instituições, mas também do papel fundamental de alguns influenciadores, principalmente digitais. E puder mencionar, acho que a Natália Arcuri é uma que vem fazendo um bom trabalho. Porque nessa história, desde o início, né, excelente, de popularizar, ela simplifica. E o simplificar ajuda, porque era uma grande barreira, né? O LCI, LCA, debenture, o que são essas coisas, cara? E acho que o trabalho do influenciador digital foi fundamental, vem sendo fundamental para construir essa cultura e essa dinâmica de, talvez eu possa investir um pouquinho, não preciso ter tanto medo, eu posso tirar um pouquinho da poupança, obviamente sempre com muita responsabilidade, né? Mas foi fundamental o trabalho dessa galera para a evolução do mercado, né? Acho que você estando no mercado pode... O nosso público, o nosso cliente, é engraçado que ele nem chegou na poupança. Então, a gente virou a poupança dele, e fácil, porque imagina, vamos pensar, ele tem que ir na caixa, abrir uma conta, não é nada fácil. E depois colocar o dinheiro, é o sonho dele estar na poupança. O nosso cliente, o nosso público, ele investe na casa dele. Tem um que ele investia na lata, ele guardava o dinheiro dele nas latas de Nescau. Então, notas, ele de tantos valores tinha numa lata 1, ou menores valores na lata 2 e as moedas na lata 3. Ele não colocava o dinheiro. Então, a gente viu que o nosso concorrente não é o banco, não é a poupança. Sim. É a própria casa dele. Né? É a lata. Né? O famoso colchão, né? Então, trazer e mostrar para ele, né, que não, sai esse dinheiro, ele não tá crescendo, né? Então, a tal da rentabilidade que pra gente é super comum, para uma pessoa que nunca investiu, ela nem sabe o que é a rentabilidade. Então, ele pega esse dinheiro e ele coloca e começa a É uma sensação crescer. que ela não experimentou, né? Nunca experimentou. E isso é, de fato, uma sensação. É quase que criar uma emoção nova em você ali, que é, de fato, entender um universo de, caraca, meu dinheiro tá crescendo sozinho, entre aspas, etc. Acontece muito isso. E a principal pergunta deles é quando eu vou ver meu primeiro centavo.
porque ele entrou, tipo, vou ter 1 centavo. E aconteceu também, aí com esse 1 ano, que alguns clientes, eles pediam, por exemplo, o resgate, e ele deixava a rentabilidade. Então, ele resgatava o que ele tinha colocado, só o principal. Eu já nem falo mais principal, porque eles não entendem. Mas aqui, nossa... ele resgatava o principal. Aí isso começou a acontecer frequentemente. Aí a gente foi entender. Na cabeça dele, a rentabilidade não era dele. O dinheiro não era dele. Como ele colocou 50, por exemplo, por mês, ele só resgatava o principal. Porque ele entende que o dele. Ele usava como uma lata, né? Uma lata digital só. Exatamente. Demais. Eu queria até voltar um pouquinho, e você falou um pouco, que é essa questão de você entrou no universo de startups, de empreendedorismo. Acho que a Rico já veio galgando esses passos, já era uma espécie de startup com pessoas empreendedoras, etc. Mas o que você falou que ia no Cubo toda sexta, olhar... O que te empurrou para isso, assim? Foi você mesmo ou a necessidade de inovar na empresa, transformar a empresa porque as fintechs estavam chegando? Qual que era a sua cabeça na época? Eu acho que eu mesmo, assim, não era... Lógico, como eu tinha uma responsabilidade na empresa, então esse meu olhar refletia também para dentro da empresa. Então a gente tem que estar à frente, né, do que está vindo por aí, essa questão da inovação. Eu frequentemente olhava muito também fora e estava vendo muito esse movimento, e aí também esse movimento começou a acontecer. E o aprender, eu acho que a gente aprende todo dia. Você pode estar numa empresa grande, sei lá, você vai estar aprendendo, né? Então, quando eu fiquei esse tempo próximo, né, de entender essas menores, né, essas empresas menores, o que elas estavam fazendo foi para aprender. Eu acho que principalmente essa questão do que a tecnologia podia nos ajudar mais rápido. Quando você está dentro de uma instituição financeira, você sabe, a gente está trabalhando, às vezes, com instituições que são, né, vamos pensar, B3, quantos anos a B3 tem? Então, você tem uns bancos também, então tem uns legados, né? Sim. Então, às vezes, você quer inovar, então você está com aquela vontade de mudar o mundo e você não consegue, porque você tem algumas barreiras do próprio ecossistema do setor. E aí, né, vai te dando também vai cansando. Né? Aí você sai um pouco, respira, vê o que tá acontecendo de novo e tenta, lógico, trazer pra cá. Então, acho que foi um pouco do todo. Um é deixar a Rico sempre update, o que a gente podia mudar e uma vontade minha também. Mas acho que inovar, e eu vi algumas entrevistas suas, você fala em treinar a inovação, você treinar o desenvolvimento da cabeça inovadora, né? Eu acho que inovar e aí em algumas outras entrevistas também você fala sobre a responsabilidade de trabalhar com dinheiro. Então, acho que tem não sei se uma dicotomia aí, mas para inovar sendo responsável, inovar e o mais longe que dá sem arriscar o dinheiro ou arriscar a confiança, porque você está trabalhando com dinheiro que é super delicado. Não é um tema fácil, né? Não, e aí quando você também tá falando com desenvolvedores, engenheiros, eles estão lá tendo várias ideias. E aí você sempre às vezes tem que levar isso, né? É o dinheiro do cliente. Então não é qualquer probleminha, né? É o dinheiro da pessoa. Ainda mais, né? É um lado, acho que talvez mais sensível da pessoa, é a questão do dinheiro. E muitas vezes aquilo que ela tem é tudo, né? Então. Aquele pouquinho, fala, putz, agora. Então, assim, não só na parte de tecnologia, mas em tudo. É muito sensível, a gente tem que ter uma responsabilidade muito, muito grande. Mas eu acredito muito na cultura, né? Que não sei se é só inovação, né? Do que, a gente não tenta não falar não, né? Tudo pode, né? Como que a gente vai fazer? Lógico que a gente tem lá, com responsabilidade, né? O que é a responsabilidade? Cuidado do dinheiro em primeiro lugar, isso aí é fato. Mas como que a gente pode ir quebrando, né? Fazendo algumas outras coisas para andar mais rápido, né? E o teu background é de marketing, né? Não tem nada a ver com mercado. Quer dizer, como que isso ajuda? Tempo, hoje em dia, né? Hoje em dia tem quase tudo. Então, mas eu nunca imaginei que eu fosse cair. Você acha que esse background também ajuda a construir essa... Porque é um pensamento diferente do mercado tradicional, né? Não, quando eu comecei, né, a Rico, ela era um home broker dentro de uma grande corretora, né, que era a Link. Na época, home broker. Home broker era o que a gente chamava de compra e venda de ações. Então, lá atrás, como eu não sabia o que era bolsa, eu não sabia operar, né? Então, eu aprendi também no mercado.
Quando a gente montou, eu sentava na mesa do atendimento. Minha cabeça sempre foi como cliente. Sim. Então, como que eu traduzia o mercado para o cliente? Pensando porque eu, leiga, não sabia. Então, eu brincava, me ensinavam opções. Se eu não negociava, passava um mês, eu já esquecia tudo de novo. Então, assim, todos os clientes, né? Então, eu acho que isso ajudou. Me fez até lembrar agora, né? A Rico já foi uma empreitada de inovação dentro de uma corretora tradicional que era a Link, né? Então, assim, a Link era uma corretora super tradicional, super relevante no mercado. E a Rico até ela já nasceu com esse DNA de aquisição digital, de criação de conteúdo. Eu lembro que era assunto nosso seguido lá na XP, como que a Rico tá fazendo? Porque a XP sempre foi o oposto, né? No offline foi onde ela ganhou o jogo, né? Que era com os assessores, etc. Que até era meu universo. Essa mesma relação que eu fui por um tempo assessor, mas nunca foi minha praia. Em quase 3 anos, envelheci 50 de tanto que eu sofria. Mas quando eu entrei no universo de fazer a ponte da corretora com os assessores, aí sim, eu conseguia ter essa empatia que você tinha com o cliente com o assessor. Então eu conseguia fazer a ponte, entender o empreendedor lá, o assessor, e ao mesmo tempo entender a corretora e conseguir fazer essa transição. Então foi o meu momento. Mas a Rico nasceu já nessa base de conteúdo, de aquisição, numa época que ninguém nem sabia direito por onde começar, né? Vocês foram ali meio que cortando o mato. Foi assim, isso foi muito interessante, assim, olhando. A gente tinha a XP crescendo muito, né? Como a gente é autônomo. A gente já tinha virado a Rico naquela época. E a gente ali no digital, mas não sabia muito, né? Tentando, tem um pouco, a gente já tô no outro. Foi quando a gente sentou e falou, olha, eles foram agentes autônomos. Eles sabem fazer, né? Então, eu que tava ali também olhando o front, eu não era agente autônomo, eu sabia o lado do cliente. Então, era mais fácil, minha praia era mais o digital. Foi quando todos os sócios falaram, não, vamos focar e vamos testar aqui. Demais. Nessa época, eu tinha feito um curso fora. E como que começou essa parte de conteúdo? Eu fiz um curso lá em Harvard, eu li o case do HubSpot. Por esse case, ele me deu um clique, eu falei, tem alguma coisa aqui que a gente pode ajudar e mudar um pouco o jogo. E aí, bati lá na porta, entendi um pouco da empresa e me eduquei com eles. Assim que eu voltei para o Brasil, peguei uma equipe, a gente ficou numa salinha, né, praticamente trancados na salinha. Fizemos uma imersão nossa mesmo, eu com a equipe, e dali a gente começou conteúdo e fazendo exatamente, né, o inbound ali que a gente estava aprendendo. Na época, acho que a gente foi o 2º, 3º cliente deles aqui no Brasil. Então, aí a gente pegou a questão do mar aberto, né, do orgânico, e aí a gente conseguiu acertar e aí foi mais fácil. Então, acho que tem um foco aí que foi importante. Eu particularmente gosto muito de ser o peixe fora do aquário, sabe? De ser o novo, entrar num ambiente que eu sou novo, porque você acaba questionando muita coisa, né? Muita coisa que tá estabelecida já, o status quo, você fala, pô, mas por que isso é feito assim? E aí o pessoal, geralmente, a resposta ninguém nunca tinha questionado. Ou porque né? a pessoa tá viciada. Ou porque tá viciada. Então, eu acho que eu gosto muito, acredito que tenha tido muito dessa inquietude e essa inexperiência que você começou ali no mercado financeiro, ajudou a construir algo novo, né? Porque você fala, pô, mas por que é assim? Por que não olha pro cliente? Por que não sei o quê? E aquilo que ela falou, você vê, a gente discute muito como que foi a tomada de decisão, né? Uniu os sócios e eles falaram, esse é o caminho. Que é o que a gente sempre fala. Quando a ponta quer decidir fazer algo novo, se não tiver o alinhamento da galera ali, não vai. Muito difícil. E tinha uma equipe também, tinha uma equipe muito legal que tá super, vamos aprender. Comprado. Porque assim, se não adianta também só em cima, né, top-down, não acredito. A equipe tava com um desafio, era uma coisa nova. E foi muito legal, uma equipe assim que é muito importante. Eu acho que as pessoas que estão com você também têm essa inquietude. Não fique, tipo, né? Porque às vezes você vai e aí é uma parede. Não pode ser essa parede. Acho que todo mundo tem que estar olhando vendo vamos fazer, vamos testar. E até legal essa provocação do André, porque no final do dia o consumidor é quem é beneficiado, né? Porque você provoca o mercado, provoca as instituições, provoca todo mundo. Chacoalha o saco ali. Precisamos se mexer, porque senão a gente vai perder pros caras aqui que estão chegando agora, né? E no final do dia o consumidor se dá super bem com essas ofertas de
zero taxa de administração, zero custódia, enfim, todo esse... Sim, acaba. E ele nem sabe, né? E ele nem sabe. Nem sabia Opa, que zero de tinha tudo taxa. agora? Muitas vezes nem sabia que tinha taxa. Zero. Quanto que era antes? E aí, até nisso, acho que é legal falar, e você com essa vivência de Vale e vivência em instituição financeira tradicional, na Rico, que eu acho que era intermediário, e hoje numa fintech. A gente teve a era dos... Ainda é a era dos bancos, né? A era dos bancos, ela existe ainda, mas vamos olhar pro front-end. A gente teve a era bancos dominando total e não havia discussão, não havia ninguém batendo de frente. Aí as corretoras, XP, a Rico, a Isinvest, várias vieram trazendo uma nova linguagem. Até eu acho que as digitais fizeram isso com mais força pro varejo, que é a Rico, a Easy, etc. outras. Trazendo essa linguagem de conteúdo, de acesso a varejo, etc. Democratização de investimentos, né? Ampliando, assim. Vem pra cá que eu te mostro mais opções. Porque no banco tu só tem as do banco. Eu te mostro mais. E hoje eu vejo as fintechs fazendo parece que um pouco o contrário, assim, que é, cara, peraí que eu vou te ajudar a ter um foco maior aqui, limitar os produtos pra você não ficar aí tendo que estudar pra caramba ou tendo que desprender muito tempo pra isso. A gente vai te dizer o que é melhor, vai cuidar do seu investimento, você pode investir com pouco. Assim, então, acho que, será que a gente tá você vê como eras, assim, agora tá na era das fintechs, ou você acha que esse trabalho em conjunto funciona mais, assim, as corretoras com o papel delas e as fintechs juntas? Como que você vê o ecossistema, assim, hoje em dia? Olha, eu acho que a questão da fintechs com o produto é um foco e ser bom naquilo, né? Vou ser bom aqui, depois eu vou expandindo, testar as hipóteses, testar outras coisas. Mas ser muito bom naquilo ali e fazer diferença. Eu acho que isso é muito importante. Eu acredito muito na colaboração. Eu não gosto de assim falar, vou ser fechada, fintech e tal. Não. Tem um banco que quer fazer uma parceria onde eu vou poder colocar o que a gente acredita, porque não, né? Essa parte de educação financeira, eu não acredito que a gente vai crescer sozinho. Perfeito. Se a gente quer atingir milhares de pessoas, eu acho que quanto mais gente que acredita nisso, a gente puder estar junto, nossa, sou super aberta e realmente eu acredito. Eu não acho que sozinho a gente vai chegar em lugar nenhum. Então, sempre tive esse pensamento, até com concorrente de fintech, concorrente na época de corretora. O problema é muito grande, não é o problema daquela corretora, daquele banco, ou daquela fintech. A gente tem um problema enorme para resolver. Como que a gente vai resolver juntos, né? Lógico que cada um, às vezes, tá com tá com a cabeça mais financeira, outro... São fases também que variam, né, de mentalidade. Mas é difícil ter todo mundo com uma cabeça que eu acho que, então, dessa coisa da colaborativa, o que nas fintechs, nas startups, tem mais. Sim. E que é uma coisa que eu adoro. Essa coisa do vamos se ajudar. Até ficou repetitivo, que eu sempre cito o Edu Lira, não sei se conhece, do Gerando Falcões, sou fãzaço dele. E ele tem uma frase que é: a gente constrói os nossos problemas em rede, a gente precisa resolver eles também em rede, colaborando, né? Verdade. Isso é fantástico. Muito assim, essa frase. Essa questão de fintechs, de investimento em plataformas digitais, para as pessoas, pro varejo, o mainstream, né? Para a maioria das pessoas, o trabalhador que talvez e na grande maioria nem tem o hábito e nem tem o dinheiro para guardar, ainda ele precisa fazer aquela reeducação. Eu acho que a fintech também ela consegue resolver mais o problema desse cara, né? Ela tem o foco mais em, de fato, ajudar essa persona, né? Que é um pouco da persona de você. Só complementando isso. E como é que você comunica com esse pessoal? A gente comunica todo hoje digital, nas redes sociais, só digital. E é engraçado que a gente atinge o Brasil inteiro. Hoje, 50% em quantidade está no Nordeste. Dos nossos clientes, eles confiam, né, numa plataforma digital, um app que nunca ouviu falar, mas é importante, por exemplo, eu aparecer nos vídeos, a equipe aparecer, dar uma confiança para eles, mas eles colocam. Mas a gente conversa muito também com os clientes. Eu tenho uma frase, semana passada, de uma cliente, que ela falou assim, a questão dos bancos, o dinheiro é meu e não do banco. Isso representa que ela não queria deixar nenhuma taxa para o banco. Porque o dinheiro dela é dela. Se o banco cobra taxa, cobra mensalidade, não sei o quê, é como se ele estivesse tirando o dinheiro dela. Sim. Então tem apesar deles serem pouco recurso, eles têm eles sabem muito bem que aquele dinheiro é sofrido. Sim. Aquele dinheiro eles querem dar entrada, por exemplo, na casa deles, que eu acho que é um grande sonho, né? A minha casa.
eles não querem deixar uma parcela para ninguém. Isso é um baita tapa na cara do banco, né? Pra falar assim, olha, na pior das hipóteses, na pior leitura aí que você tem, o cliente não tá enxergando valor no serviço que você tá oferecendo. Porque se ele fala, o dinheiro é meu e não seu, e tô deixando meu dinheiro aí, você tá me tomando o dinheiro. Assim, o que de fato não é uma realidade, porque não tá tomando, porque o banco tem serviços que ele oferece pro cliente, né? Então, se ele só tá cobrando pelo serviço de gestão do dinheiro, pelas agências, pela caixa, sei lá, por todos os serviços que ele oferece. Então, campeão, você não tá passando o teu valor, o valor do teu serviço pro teu cliente. Então, vamos se coçar aí, né? E acho que, assim, como a gente chega neles, essa facilidade. Todos são conectados. Não, lógico que a gente tem uma oportunidade grande também, né, nessa parte de conexão. Mas quem tá conectado, eles têm esse interesse de conhecer. O que eles fazem muito? Eles colocam, e a gente incentiva para testar, para perder o medo, coloca o que você tiver, R$1, R$2, não importa, e tira. Eles fazem muito. A porta no outro dia resgata. Opa, o dinheiro chegou, deu certo. Aí eles continuam. Por isso que a gente tem alguns desafios, que são o desafio 7 dias, desafio 28 dias, que fazem ele criar o ato, R$1, R$2 e tal. Eles resgatam normalmente. Aí, chegou meu dinheiro, meus R$28 pro desafio 7 dias. Aí eles voltam e começam a guardar para um objetivo um pouco maior, que é o que normalmente tem. Mônica, você comentou agora há pouco de que às vezes você aparece ou o time aparece, né? Tem alguma explicação disso? Eu imagino que sim, porque muitas das vezes, até pela confiança, pelo dinheiro, pelo sonho da pessoa, aquele dinheiro é aquele que eu não posso perder de jeito nenhum. Essa questão de construção de relação pessoal, mesmo que seja via conteúdo e você pondo a sua cara ali no conteúdo, acho que é isso que dá um pouco da confiança pra pessoa também, porque no final do dia ela vai falar, putz, eu não sei nada, eu vou pôr o pouco do dinheiro que eu tenho, que às vezes é tudo, e eu não consigo falar com ninguém se eu tiver uma dúvida. Acho que é legal isso, você comentar um pouquinho disso, de você ir pra frente do conteúdo, ou você ou o time, enfim, pra frente do conteúdo, eles né? A gente não tem agência, não tem a lojinha ali pra eles, né? Então. Que eles vão muito também na lotérica, a gente não tá ali. Então, a gente tem que aparecer, né? Eles têm que saber que aquilo ali é feito também por pessoas, e que pessoas são empenhadas e responsáveis ali pelo fazer acontecer. Então, é bem legal essa relação, tanto minha, como um time inteiro, então é bem próximo. E o mais legal, eu acho que é o que eu tava sentindo falta, que lógico, um crescimento isso vai aumentar, é esse contato direto com o cliente, né? Quando começa a crescer, você vai, né, perdendo tanta coisa, mas assim, eu trabalho agora em dezembro, eu praticamente fico uma semana respondendo todos os WhatsApps dos clientes. Mensagem de Insta, isso é muito legal. Isso pra mim ali eu tô vendo quem que é o nosso cliente. Empreendedor raiz. Isso é espetacular, raiz, cara. raiz. Você constrói essa relação que talvez nunca mais seja quebrada. Ótimas perguntas, e assim a gente chega no fim do podcast de hoje, que foi muito legal esse assunto também. Todos os assuntos a gente fala isso, né? Porque são todos bons pra caramba. Já virou marca que a gente pode fazer mais e mais episódios, que vai ter sempre coisas a se discutir e debater, né? Mônica, não só os assuntos são bons, mas as pessoas são muito boas. Por isso que a conversa vai. Mônica, obrigado. Pô, realmente, assim, sem puxação de saco, eu sou muito grato. Lá atrás, você foi a primeira que confiou e acreditou, mesmo a gente sendo concorrente, e isso soma ainda mais no tamanho dessa atitude. E, pô, você faz parte da história aqui do canal, e aqui a gente tá sempre de portas abertas. Quando você quiser vir contar, falar o que você tá fazendo, aqui é sua casa também. Obrigado mesmo. Não, super obrigado por estar aqui até acompanhar esse crescimento, né? 6 anos? 6 anos. Foi porque ela filmou. Caramba, 2014. foi a primeira. Nossa. Não, muito legal, né? Ver esse crescimento, ver vocês agora também. Então. Obrigado. Demais. Tô feliz aí. E muito sucesso pra vocês. É pra nós. Pra nós. E quem quiser saber mais do grão, da grão, né? Eu tô errando nisso. Tanto faz, eu falo. Não tem gênero. Não tem gênero. E quem quiser saber mais da Grão, o Instagram é @grão.br e o site é meugrão.com.br, é isso? Isso aí. E aí tem todas as informações lá, tem conteúdo, tem guide de como fazer, é fácil, tranquilo, vale a pena pra todo mundo olhar. André, obrigado. Prazer novamente. Um prazer inenarrável e mais um app baixado no meu telefone. Boa. Rafa. Muito obrigado, e sempre aprendendo aqui, passando essa referência adiante aí. Se a gente puder sempre inspirar alguém, é sempre legal. Perfeito. E não deixe de seguir a gente nas outras redes sociais, no @fora de série, tem conteúdo pra caramba no ar aí, a gente tá a todo vapor, e quarta que vem tamo de volta aqui com o FS Cash. Beleza? Valeu, gente. Valeu. Até. Obrigada, gente.